Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus nos abençoe, trazendo-nos ternura, paz, alegria para os nossos corações. Que o bom senso diga respeito ao nosso processo de crescimento, nosso processo evolutivo, nosso processo de encontro com Jesus. Que Deus nos abençoe. Nessa noite de dezembro de 2023, nós vamos estudar um título, um tema chamado Jesus, a Luz dos Séculos, em que nós vamos trabalhar o tema em duas partes. A primeira parte, nos Evangelhos de Emmanuel, nós vamos trabalhar Jesus, a Luz dos Séculos, e na segunda parte, com o Cristianismo Redivivo, o segundo livro, nós vamos falar sobre a luz do mundo, que somos nós a luz do mundo. Trabalhando dessa forma, nós vamos avançando e crescendo nesse tempo que nos foi dado para a utilização para o nosso processo de crescimento. Nós começamos as nossas reflexões dessa noite com a seguinte frase retirada do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Estabelecendo que Jesus é a luz do mundo, para a doutrina espírita, isso é bastante relevante, bastante interessante, porque a gente se congrega na luz, o universo precisa de luz, o sistema solar precisa de luz, nós precisamos, né? Não é somente a luz elétrica, a luz que vem de uma forma alicerçada na tecnologia, mas a luz que se programa dentro do coração de cada pessoa, dentro do princípio de crescimento. Para trabalhar essa ideia de Jesus, que de alguma forma, de uma forma indireta, a gente vai trabalhar a ideia do Natal também, nós vamos lembrar que Jesus Cristo era o esperado desde há muitos milênios. O Velho Testamento está cheio de novas esperanças, essas esperanças do Messias. E aí nós trabalhamos com Emmanuel que a chegada do Mestre foi a bênção, né? Representa a consolação. É Deus repartindo o seu coração com os filhos da terra, repartindo o seu filho. Lá no capítulo 5, no versículo 14 de Mateus, nós vamos ter exatamente esse texto, né? Que nós somos a luz do mundo. Quando Jesus Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade. Então, essa responsabilidade que nós temos de fazer levar, de trazer o nosso coração à nossa presença, de acordo com as disponibilidades que já temos. Então, na medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai reconhecendo, já sou luz, já tenho luz, ainda não, estou congregado somente com Jesus quando produzo luz, ou já estou com outros companheiros também. E a ideia da fraternidade, ela vai se estabelecendo porque a rede de luz, da mesma forma que a luz elétrica entra em nossas casas, a luz do cristianismo, ela é a congregação da fraternidade, estabelecendo que nem a videira, né? Jesus fala, vós sois os ramos e eu sou a videira. Esse processo complexo de abraço, esse complexo de abraço coletivo que nos faz, cada um ao seu lugar, fazendo a sua parte. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras, salvar vidas. Missão essa que se desenvolve. É indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem. Então, se faz necessário que, se eu tenho possibilidades e se eu tenho potencialidades, é normal que eu queira descobri-las, que eu queira desenvolvê-las para que eu possa fazer luz. Eu posso me desenvolver para que eu possa desenvolver também os meus aspectos de sal da terra também, que nós vamos trabalhar suavemente no final da palestra. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Então essa ideia do sacrificar-se, né, de você ser uma lâmpada viva, é a ideia da renúncia. É muito interessante para quem participa das radionovelas do Emmanuel, a gente vê de uma forma diferente a literatura espírita, os chamados romances romanos de Emmanuel, né? E aí a gente vê essa ideia da renúncia, quando tem um espírito que nasce com
a sagrada convicção da renúncia, de renunciando aos prazeres da terra, renunciando aos amores que poderia ter em favor de Jesus, a gente fica pensando onde está a minha pequenez, ou onde esteja a minha grandeza diante desses aspectos, né? E aí a pessoa descobre o quanto cristã já é, mesmo que ainda não faça muitas grandes tarefas do centro espírita. Tarefas essas que todos desejamos ter na medida que a gente vai crescendo, se desenvolvendo. O desejo de cada cristão espírita é se integrar na falange de trabalhos ao qual pertence. Falange porque dizemos que, de uma forma ou de outra, a angelitude do Cristo ainda existe de alguma forma em nós. Busquemos ao Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos, né? É essa a ideia do compartilhamento. A candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Então, nós somos essa candeia, nós precisamos do óleo da fé. É bem interessante, porque quando a gente vê, por exemplo, uma aura bonita no centro espírita, aquela aura radiante dos irmãos passistas, ou do irmão que está fazendo a prece, o irmão que está fazendo o evangelho, o irmão que está fazendo a palestra, a gente vê a aura, a gente vê que coisa linda, né? A gente poder oferecer a Jesus e se iluminar na caminhada, né? E isso não é coisa de 1, 2 anos, mas é o trabalho que vai se fazendo. Claro que tem algumas pessoas que já têm uma vocação inata, uma vocação que veio de outras vidas, de outras encarnações, e é tanto mais fácil para essa pessoa descobrir o processo das forças radiantes da matéria, da questão da eletricidade, da questão da luz mesmo, né? Mas essa luz, essa candeia, ela reflete a nossa posição pessoal e a nossa escolha também. Que ser cristão é uma escolha, e é uma escolha magnífica. Quando, na medida que a gente vai descobrindo, na medida que a gente vai crescendo, a gente tem as dificuldades da caminhada às vezes, momentos de dúvida, momentos de falta de fé, e a gente vai congregando essas questões, fazendo com que a luz se opere mesmo com dificuldades. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Quando eu estava estudando essa palestra, eu lembrei de um filme que eu vi sobre os egípcios, e aí eles tinham uma cidade subterrânea, e aí o pessoal, os heróis do filme, naturalmente, eles descobriram um processo de reflexão, de iluminação para iluminar a cidade de ouro que estava lá embaixo. É uma coisa interessante sobre o aspecto da curiosidade. E aí ela organizou um refletor para receber a luz solar, e a luz solar entrou na cidade e iluminou toda a cidade. Eu falei assim, quando eu tiver a oportunidade de falar em alguma palestra sobre isso, eu vou falar. Né? É a ideia da reflexão, quando tem um ou 2 ou 3 companheiros que conseguem refletir a luz solar, a luz de Jesus, a gente tem esse processo maravilhoso, esse processo cósmico de brilho iluminando as instâncias dos nossos corações. Né? É essa a ideia da reflexão refletida, da luz refletida. Né? E aí a gente estabelecendo que o Evangelho é o sol, a gente, trabalhando com a ideia do monoteísmo e da crença cristã que nós temos, a gente consegue trabalhar mais facilmente as nossas virtudes e as nossas potencialidades dentro desse aspecto, considerando que temos coisas nossas e coisas que são do Cristo que já estão em nós, né? E é para todo mundo a luz do Evangelho. Jesus incomparável, é outra mensagem. Vencendo os milênios que nos separam do seu berço, ninguém que se lhe equipare ou sequer apresente as características que o assinalaram. Então Jesus é o incomparável. Já vencemos 2 milênios de Cristo cristã. Milhares de homens e mulheres deram suas vidas por amor a Jesus, com uma crença, com uma fé bem estabelecida, né? E a ideia da vinda com simplicidade, né? Para que a mensagem pudesse ser compreendida na estrutura que nos conduziu até aqui, nesses 2000 anos, era necessária uma mensagem que fosse de humildade, uma mensagem que fosse contra o escravagismo, que fosse contra as guerras.
né, a guerra, verdadeira guerra interior, a guerra aquela que diz respeito ao nosso processo de luta contra os nossos vícios, contra os problemas que nós trazemos ainda no nosso ser, na nossa identidade, né? Então, o reconhecimento de que Jesus veio ter com os pastores, com os reis magos também, com os animais que aqueceram o lugar onde Jesus esteve. Então, essa comunhão com a natureza, essa comunhão com todo o processo de vida que existe no planeta Terra é bastante interessante. É como Jesus abraçasse a Terra. Simplesmente nasceu, mas para nós é muito significativo o seu nascimento. Residindo mais tarde em uma aldeia desconhecida, Nazaré, tornou aí mortal na história, na literatura e na memória dos tempos. Então é essa ideia, né, de que cada coisa que ele fez tem um sentido específico para nós. E nas obras do Evangelho Redivivo a gente vai trabalhar essas questões, também no estudo aprofundado da doutrina espírita, os centros espíritas também trabalham essas questões do Evangelho de Jesus, das parábolas de Jesus, dos ensinos de forma direta, né? E a gente vai crescendo conforme as potencialidades. Ninguém jamais que se lhe equipararia. Os grandes gênios da fé que o precederam e os nobres missionários do amor que o sucederam foram respectivamente seus mensageiros, que lhe deveriam preparar o advento e continuadores, insistindo na preservação dos seus ensinamentos e atitudes. Então a ideia de que os homens que vieram antes de Jesus, mesmo não sendo cristãos, vêm amando do seu amor, da sua compreensão, do seu carinho, para que a gente possa receber esse abraço cósmico, né? Essa ideia de você se sentir forte, de você se estabelecer como um espírito dentro da falange de continuadores do Cristo. A gente sabe que tem pessoas que estão trabalhando na doutrina espírita há muito mais tempo do que nós, e outros que chegamos há mais pouco tempo, aí, 2 vidas, talvez, no máximo 3, né? E a gente vai crescendo uns com os outros, conforme as possibilidades, né? Existe no texto aqui que a gente pegou uma informação. Profundo conhecedor da psicologia humana, jamais se utilizou desse recurso incomum para humilhar ou submeter quem quer que fosse ao seu ministério. Então, eu sou estudante de psicologia, faz tempo que eu estou estudando, então eu dei uma parada agora, mas mesmo assim é interessante a gente saber que o espiritismo e a doutrina, a ciência da psicologia na Terra é uma coisa bastante nova. São 150, 160 anos por aí, né? E Jesus já tinha enfoques bastante psicológicos em toda a obra religiosa dele, o trabalho de Paulo de Tarso também. A gente vê que a religião cósmica do amor, que a gente chama a doutrina espírita e a doutrina cristã, já estabeleciam esse par perfeito, né? Essa questão de comunhão com o divino, com o sagrado. A psique foi conclamada a trabalhar pelo sagrado, né? O que a Joana de Ângeles, por exemplo, chama de o luminoso, esse encontro com o sagrado dentro de si. E aí agora a gente trabalha sobre o Natal, né? É só um enfoque rápido. Natal não é um momento no ano, é um estado da alma. Olha que interessante a ideia de você nascer para o Natal, de você crescer para o Natal nascer dentro de você. Quando Jesus nasceu para você, cada um de nós vai ter esse enfoque. Quando a alma se abre para o desabrochar das sementes das virtudes personificadas no Cristo. Então as virtudes, elas são personificadas no Cristo, e dessa forma, dentro desse processo, a gente acaba crescendo, acaba evoluindo sempre. Quando a gente fala do Natal também, a gente vai lembrar do convite que Jesus disse e deixou para a humanidade: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que eu sou manso e brando de coração. Então é a ideia de aceitar o convite quando o coração se cansa de tentar controlar a vida
e perceber a inutilidade das tentativas de autossuficiência desconectadas. Então, às vezes, nós estamos desconectados. Dentro desse processo de crescimento, a gente pode saber que existem momentos de integração com o universo extrovertido e há momentos de integração com o universo introvertido. Há um momento que você sente que o seu momento é um momento de paz, é um momento de se construção, de se construir, de se regenerar, de sentir a fonte suprema da sabedoria e de todo o bem, assim como as consequências dolorosas da rebeldia perante a sua lei. Nós precisamos do momento para fora e do momento para dentro, do momento de estar sozinhos e do momento de estarmos integrados. A minha perspectiva de trabalho nesse sentido é de que ninguém nunca está sozinho. Estejamos onde estivermos, ninguém está sozinho. Mas é natural que em alguns momentos a gente pareça se encontrar sozinhos, né? Bem-aventurados aqueles que o deixam nascer na manjedoura de seus corações, cultivando a bondade, a fé, o amor e a esperança, estendendo as mãos para o serviço de solidariedade e fraternidade cristã, vendo a cada irmão como extensão de si mesmo. Então, deixar Jesus nascer em nossos corações, deixar que da manjedoura sagrada, da manjedoura sublime, ele possa se desenvolver, ele possa crescer, ele possa frutificar nas virtudes sagradas da bondade, da fé, do amor e da esperança também, da solidariedade e da fraternidade. E aí você acaba vendo o outro como uma extensão de si mesmo. Perante aqueles que deixam Jesus nascer, o Natal é permanente na alma. Imagina uma estação em que Jesus esteja crescendo e nascendo sempre, redivivo sempre, e você vai acompanhando as instâncias da sua vida, do seu desenvolvimento. Essa é a ideia do cristão espírita, quando deixa que Jesus nasça, quando tem um momento especial. Eu me lembro que quando adolescente eu dizia, mas eu acho que Jesus para mim ainda não nasceu, né? E eu acho que essa ideia de que o Cristo cósmico, ele toma parte de si, inicialmente ele se dá em alguns momentos, e às vezes ele se faz uma conjuntura psicológica em que ele está sempre integrado ao nosso coração. É desse momento que a gente faz o processo de crescimento, né? Vendo Jesus crescer em sabedoria e graça, estatura, sabedoria e graça em nossos corações. Para esses, o Natal é permanente na alma e Jesus permanece como a sublime força divina sustentadora, então é a força sublime, e renovadora no caminho da descoberta do encontro com a grandeza de ser filho de Deus em família universal. Eu me lembro de um livro do Divaldo Franco, da psicografia autoral de Joana de Ângeles, da psicografia na Terra de Divaldo Franco, né? E é lindo o livro, é de uma beleza extraordinária, são alguns capítulos e tem uma introdução e uma conclusão muito linda, assim. Tem um recanto de paz, tem o Filho de Deus, o primeiro capítulo, que é muito lindo. E essa ideia de que você tem algumas obras da Joana de Ângeles, tem algumas obras de Emmanuel, que você se sente filho de Deus, você se sente integrado nesse processo cósmico. Isso é bastante relevante, assim, para o nosso processo de crescimento. Na senda do Cristo. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas, e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Então essa vitória tem obstáculos também na nossa caminhada, né? Às vezes é possível, além de caminhar nos caminhos difíceis, abrir clareiras para outros caminhantes também, que virão depois de nós. Geralmente nossos caminhos são um pouco mais fáceis, porque outras pessoas trabalham mais do que nós. Então tem gente que vai na frente e tem gente que vai atrás, e aí a gente, dentro desse aspecto, a gente vai crescendo, né? Desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que nos tornamos a carne para regenerar
e reaprender. Regenerar e reaprender, voltar de novo à terra, voltar aos processos de crescimento. É necessário nascer de novo, dizia Jesus, para que a gente possa herdar o reino dos céus. É necessário estender mais luz em derredor da senda humana. O Espiritismo descortina, o Evangelho, contudo, orienta. O Espiritismo informa, o Evangelho, todavia, ilumina. O Espiritismo entusiasma, o Evangelho, porém, santifica. O Espiritismo leciona, o Evangelho, no entanto, define. Precisamos tanto do Espiritismo quanto do Evangelho para o nosso processo de crescimento. Façamos nossa luz, é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo. Então é a parte da organização do coração. É organizar os recursos emocionais que nós temos para defender, fazer a defesa do bem em nosso próprio coração. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Avançar sem luz é impossível, não há como. A menos que sejam, ainda que um pouquinho de luz, mas é necessário, como as virgens loucas, como as virgens preparadas, ter combustível necessário para chegar ao noivo. Esse noivo é Jesus. A ciência atual reconhece a presença da luz em toda parte. Eu fico pensando como é complexa essa questão da luz, né? A questão fotogênica, né? A gente fica pensando que os elétrons pulando de camadas, de uma camada para outra, produz luz, né? Os fótons, né? E é bastante complexa a questão da luz, velocidade da luz e outros processos. E a gente sabe que o universo não é tão iluminado quanto a gente gostaria de ver. Quando a gente vê aquelas imagens do universo, das galáxias, das nebulosas, dos quasares, a gente fica reconhecido a Deus pela possibilidade de já termos um universo em expansão, um universo em crescimento, um universo evolutivo e com a possibilidade de que a gente possa se desenvolver mais. Então, dá uma gratidão ao nosso Criador essa possibilidade de reconhecer de que o universo está crescendo, o universo está andando para frente. Nosso veículo energético, estruturado em partículas infinitesimais, ele está falando pelo Espírito, o efeito de microscópicas explosões de luz, podemos libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa. Então, polir o coração, olha que interessante, né? Plasmar a face cristalina da alma, deixar Deus crescer em você. É essa a ideia, é essa a noção. A candeia viva. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios, ou seja, pregar o Evangelho, né? A gente fica pensando geralmente naquela proposta, né, que os espíritos superiores falam assim, ó, fala do Evangelho, fala da doutrina espírita, aqueles mais próximos da tua caminhada, que são os teus familiares. E outros que dizem assim, ó, reconhecem, não escandalizeis a nenhum coração, e aí dentro de cada coração humano, cada pensamento, uma escolha. A gente vai reconhecer que às vezes há a possibilidade de falar e às vezes a gente tem a possibilidade de agir. Né? Nós não somos necessariamente, a maioria de nós, pelo menos eu penso, talvez eu esteja enganado, cartas vivas do Evangelho de Jesus. Então a gente ainda está... às vezes a gente se sente bastante inseguro ainda em relação às grandes construções do poder, do amor, da glória que Deus pode manifestar. E aí a gente reconhecer que a gente primeiro, antes de construir o nosso próximo, a gente precisa construir a si mesmo. E talvez alguém que esteja assistindo essa palestra agora pode pensar, é necessário para mim que eu me construa primeiro, que eu reconheça a verdade do Evangelho primeiro,
que eu consiga vencer o espírito de ateísmo ou de falta de crença que eu tenho, para que eu possa iluminar a vida alheia. É um reconhecimento de cada um de nós, para que a gente possa se transformar em candeias vivas. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão, redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade. Ele trabalha a boa vontade como óleo. Às vezes a gente trabalha com a fé, né? Na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Toda criatura é uma fonte de luz, por ser em si uma fonte de amor. E para terminarmos, então, esse texto, tem mais um pouquinho. Eu sou a luz do mundo. Agora o Evangelho de João. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Se te afeiçoas ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Somente assim estaremos com Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Então, Jesus, que é a luz do mundo, estabelece que precisamos dele. Ele reconhece: eu sou a luz, venham até mim. E a nossa procura é pelo Evangelho, pelas suas palavras que nos nutrem e pela sua estrutura magnética que nos envolve. E aí a gente reconhece essa glória cristã do Cristo, né? Mas essa glória ela não pode ser inoperante. Esse êxtase espiritual deve conduzir-nos ao trabalho. Na medida que a gente se afeiçoa ao Evangelho, a gente precisa também se congregar no trabalho do serviço cristão, né? Assim, dessa forma, nós estaremos com Cristo recebendo a excelsa luz. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo não encontrará tempo a gastar com exames particularizados, de nuvens negras e espessas, porque sentirá a claridade eterna dentro de si mesmo. Então, esse reconhecimento da claridade dentro de nós. Bem-aventurados aqueles que o deixam nascer na manjedoura dos corações, cultivando a bondade, a fé, o amor e a esperança, estendendo as mãos para o serviço de solidariedade e fraternidade. Cristão, vendo a cada irmão como extensão de si mesmo. Para estes, o Natal é permanente na alma e Jesus permanece como a sublime força divina, sustentadora e renovadora no caminho da descoberta e do encontro com a grandeza de ser filho de Deus e família universal. Então, como continuação da nossa atividade, dos nossos trabalhos aqui, nós vamos nos remeter a um estudo de A Luz do Mundo, capítulo 18, item 2, do Evangelho Redivivo, livro 2. Aqui ele vai falar sobre aquele versículo de Mateus, o 14, em que Jesus afirma: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. A ideia de que as pessoas, os montes, as cidades, onde existem seres humanos, onde existem seres sencientes, evoluídos no sentido de razão, de busca da iluminação, de busca de Deus, é a cidade. É a busca do crescimento para Deus. E a gente poderia colocar alguns animais também, plantas domésticas, né? Porque onde o homem vai, ele leva consigo a sua estrutura energética e as suas ferramentas de crescimento e integração com a natureza. Importa considerar o significado de luz que conta nas Escrituras para entendermos a correlação entre o ensinamento anterior, vós sois o sal da terra, que nós não trabalharemos, conforme a gente falou em outro momento, e o vós sois a luz do mundo. Então esse capítulo ele vai falar sobre as duas coisas e nós vamos nos remeter sobre essa questão. Aqui agora a gente vai falar sobre um livro chamado O Novo Testamento Interpretado Versículo por Versículo,
Mateus e Marcos, nesse caso, de Russell Champlin. Ele fala que nesse trecho aqui, os rabinos de Jerusalém, os de Israel, geralmente vão falar que luz se refere a Deus, a Israel, a Torá, que são os livros principais do hebraísmo, e outros elementos da religião, né? Ele vai falar que os descendentes de Davi, que foi chamado luz de Israel, também são designados como luzes. Isto está lá em Reis, em Salmos, em Lucas. E eles falam aqui também, nesse livro, que a luz, à semelhança do sal, deve ser útil. A luz deve brilhar livremente, sem qualquer empecilho. Jesus Cristo é a verdadeira luz, que ilumina todo o homem. Os crentes são luzes secundárias. Paulo diz que são luzeiros. Então a gente vai continuar a caminhada aqui. É possível que sejamos assolados pelo sentimento de impotência perante a grandiosa tarefa que nos transformarmos em luzeiros ou de refletirmos a luz do Cristo. Por esse motivo, o Mestre não tenha se limitado a nos dizer que somos o sal da terra, mas também afirmou que nós somos a luz do mundo. Como podemos ser a luz do mundo se ainda estamos a construir em nós a iluminação interior? Isso é bastante interessante, e isso a gente falou durante a palestra, o nosso estudo dessa noite, que mesmo na medida que eu ainda não tenha recursos evolutivos que me façam dar grandes contribuições, eu posso, na medida que eu dou pequenas contribuições, eu vou exercitando, como se fosse numa musculação, um ginásio de musculação, ou num lugar de futebol. São virtudes que a gente vai gerenciando. E na medida que no centro espírita a gente é solicitado para fazer determinada tarefa, se a gente tem um pouquinho de condições, as outras condições elas vão se aproximando e a gente pode crescer dentro desse processo. Como eu sei que em poucas pessoas esse nosso estudo da noite é para praticamente espíritas, pessoas que a gente reconhece, e aí tem pessoas novas também, a gente vai falar que esse recurso ele tanto diz respeito ao processo de evolução dos espíritas, quanto o reconhecimento das nossas potencialidades de fazer em outras searas, que não seja só a seara espírita cristã do Evangelho, mas no campo de contribuições do mundo, em que nós somos destinados a oferecer algo de nós por amor a Jesus e por amor a Deus, né? Talvez por esse motivo o Mestre não tenha se limitado a nos dizer que somos o sal da terra. O próprio Mestre nos dá a resposta a essa pergunta. De novo, Jesus lhes fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Apenas Jesus é elevado o suficiente para brilhar. A luz divina em nosso meio, agindo sob a inspiração direta do Criador, conforme esclarece Kardec. Então, nesse trecho especificamente aqui, Allan Kardec ele vai falar no livro A Gênese, ele vai falar sobre a natureza do Cristo. É um item bastante interessante para nós. Sem nada prejulgar, diz Allan Kardec, sobre a natureza do Cristo, não podemos deixar de reconhecê-lo como um dos espíritos de ordem mais elevada e, por suas virtudes, colocado muito acima da humanidade terrestre. Então, Allan Kardec, com todo o critério psicológico e o bom senso do seu trabalho na época, ele coloca Jesus como um dos espíritos mais iluminados de todos os tempos. Isso é tão relevante porque o direcionamento do espiritismo a partir de Allan Kardec foi de um estudo muito grande das obras do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese e outros, né? E colocando sempre Jesus como essa fonte de referência para que a gente possa crescer, essa referência de Jesus como centro, Jesus como ser iluminado que nos pode alcançar, nos pode abraçar, nos pode auxiliar. Pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação nesse mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente confia a seus mensageiros diretos para o cumprimento de seus desígnios.
Então, Jesus foi um dos seres mais evoluídos da Terra. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, um dos evangelistas, a gente poderia chamá-lo de evangelista pela grande contribuição no campo dos evangelhos, ele estabelece essa ideia de Jesus como centro, como referência, como um processo de amor, representando esse sucesso, esse suceder da alma, de amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, né? Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, a ideia de que Deus pode se encarnar, existem algumas religiões, né? Mas o enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. E a ideia de Messias, então, ela consegue trabalhar com essa ideia de processo de crescimento, processo de evolução, e que existem seres maiores que tutelam as vidas menores. Numa rede, que funciona em rede, em processos às vezes direto. Quando a gente pensa em Jesus, geralmente a gente pensa tanto na sua pessoalidade, quanto pensa também no processo cósmico da rede, que tutela em nome de Jesus. São milhões, bilhões de espíritos afeiçoados ao pensamento de Jesus, que tutelam as grandes coletividades humanas, os grandes universos. Hoje se fala em universos paralelos, em multiversos, em tantas coisas que a gente não tem noção assim do quanto é grande a gente refletir sobre isso, né? Assim como Jesus reflete a luz de Deus, nós podemos refletir de algum modo a luz do Cristo. E aí a ideia de rede começa a funcionar de novo. Ressalta-se que Jesus está falando a todos os espíritos já imbuídos do sentimento cristão, representado pelos apóstolos e não apenas um indivíduo em particular. Claro, quando a gente lê nos romances de Emmanuel que Jesus recebe especialmente alguns espíritos, a gente fica tocado, a gente fica se emocionando, porque é de uma relevância muito grande Jesus se aproximar e dar a sua contribuição. Allan Kardec, ele revela que o seu espírito familiar, o espírito que cuidava dele nas tarefas espíritas e mesmo nas tarefas comuns, era o espírito de verdade. Esse espírito de verdade, ele se disse numa mensagem que era Jesus de Nazaré. Então imagina o grau de trabalho e a confiança desse homem, desse nobre educador parisense que foi Allan Kardec. Imaginemos a importância do trabalho da doutrina espírita, né, no nosso processo de crescimento. A luz cristã irá irradiar-se no mundo por meio de todos os que se esforçam para serem o sal da terra. Jesus cuida dos homens pelos próprios homens. Utiliza as luzes que cada um já conseguiu absorver em si para que possa auxiliar aos outros na estrada da evolução. Essa ideia de que Jesus ajuda os homens pelos próprios homens é uma ideia bastante avançada, bastante evoluída, né? E a gente consegue compreender essa ideia de que nós somos importantes para Jesus e que o nosso processo de crescimento é um processo relevante para Jesus e para a comunidade na qual nós estamos, o planeta Terra. Como dizia a Vanessa, meu endereço é o sistema solar. Se a gente pensar em multiversos e na possibilidade de termos duplicidades no universo com o sistema solar semelhante ao da Terra, semelhante ao dos planetas em que nós estamos, a gente vai entender que os processos de crescimento, as escolas mundos, são bastante relevantes. Só um pouquinho. No livro Vinha de Luz há uma mensagem de Emmanuel que diz assim: o mestre não prometeu claridade à senda dos que apenas falam e creem. Assinou, no entanto, real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. Nesse passo é importante considerar que Jesus não se reporta a lâmpadas de natureza física cujas irradiações ferem os olhos orgânicos. Assegurou a doação de luz da vida. Quem efetivamente
se dispõe a acompanhá-lo, não encontrará tempo a gastar com exames particularizados de nuvens negras e espessas, porque sentirá a claridade eterna dentro de si mesmo. Então a ideia da claridade, novamente, né? A gente está trabalhando a iluminação, a luz do mundo, e essa luz existe dentro de nós, existe dentro do nosso próprio coração. Quando fizeres, pois, o costumeiro balanço de tua fé, repara com honestidade, imparcial se estás falando apenas do Cristo, se procura seguir-lhe os passos no caminho comum. 367. E para terminarmos, então, o nosso estudo dessa noite, vamos deixar alguns textos para trás, nós vamos trabalhar um texto que está lá, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, orgulho e humildade. E a gente vai terminar com essa ideia do orgulho e humildade, pensando na humildade como uma virtude da luz, o amor e a caridade como uma virtude da luz. O despertamento, o bom senso, o acrisolamento das nossas virtudes, elas vão fazendo com que a luminescência possa se fazer em nossos corações. Então, deixa eu ver aqui. O Espírito Lacordaire ditou a mensagem. Ele fala da seguinte forma: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque os corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um vá demolindo aos poucos os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus quando dela ele vos dá tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família. Que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Que o eleito não encontre em seu caminho senão as palmas que aí tenhais deposto pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, quando então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em ciências e contudo tão pobre de bons sentimentos, então, não vos restará apenas chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuídos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, a fim de agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e glorificá-lo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs da Sociedade Espírita Chico Xavier, de Passo Fundo, que Deus nos abençoe e que Deus possa trazer muita paz aos nossos corações e que Jesus, a luz do mundo, nos abençoe com a sua luz e com a sua paz. Deus nos abençoe. Assim seja.